1 Tessalonicenses capítulo 2, apenas o verso 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos, vamos lá de novo, para não sermos pesados a nenhum de vos, vos pregamos o evangelho de Deus. Você sabia que o Senhor conta contigo? Você tem essa convicção que Deus conta contigo? Por que eu pergunto isso? Porque quando nós temos essa convicção, nós fazemos até o impossível, lutamos para fazer o impossível, para agradar aquele que confiou em nós alguma coisa. Tem sentimento no teu coração, irmã? Tem, irmão? Tem sentimento? O pastor está lá, irmão, conto contigo. Aí o pastor fala assim, irmã, espero algo de você vir no culto, que você possa desenvolver, fazer alguma coisa na obra. Quando alguém fala isso para mim, meu Deus do céu, eu fico preocupado. Porque eu sei que quando o meu pastor pede, quando o meu pastor fala, não é ele, é o Senhor pedindo alguma coisa para nós. Deus chamou o homem para trabalhar. Deus não nos chamou para ficar desocupado. Me aponta na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, alguém que foi escolhido por Deus, que estava desocupado, que não tinha nada para fazer. Tem alguém aí na sua Bíblia? Porque na minha não tem. Não tem, não. Pessoas com defeito, a maioria tinha. Pessoas em que ninguém dava nada, muitos tinham. Mas só que o Senhor não olhou para os defeitos e nem para as falhas, mas Ele viu que você podia ser amanhã o que você é hoje na presença do Senhor. O Senhor coloca Adão no jardim, antes da queda ali, só que o Senhor coloca Adão para trabalhar. Quer ver? Gênesis capítulo 2, e o verso 15... Gênesis 2,15 vai dizer o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, olha só, para lavrar e guardar. Então o Senhor cria o homem à sua imagem e semelhança, mas o próprio Jesus vai dizer assim, ó, o meu pai trabalha até hoje e eu também. Se o Deus que nos criou trabalha dia e noite, por que você acha que você tem motivo para descansar e deixar a obra do Senhor de qualquer maneira? Como é que você pode passar na cabeça de um obreiro da igreja, que sentar no banco e ficar lá esperando o tempo passar, é o que Deus tem para você? Nina, não, Deus conta contigo para esta peleja. Deus espera que você se posicione, porque é necessário se posicionar para que Ele faça alguma coisa por nós. Deus conta com soldados valentes para fazer a obra dEle nos dias atuais. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29, diz assim, ó, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que se tem semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, servos-lá para mantimento. Então o que o Senhor está falando aqui? Adão, você vai lavrar a terra, você vai cultivar, você vai preparar a terra. E tem mais, não é só preparar, não é só lançar a semente, você tem que guardar essa terra. O Senhor está dizendo o seguinte, eu estou lavrando o teu coração, essa chama que arde no teu coração para você fazer alguma coisa na obra, na igreja do Senhor, não vem do homem, não parte do homem, mas vem do trono de Deus para você fazer alguma coisa.
Aí o Senhor está dizendo o seguinte, ó, esse desejo que você tem de cantar, de melhorar, de se santificar, como nós ouvimos aqui ontem, irmão, isso não provém do homem, isso vem ao Espírito Santo, colocando lenha no meu e no teu coração, para que nós buscamos uma melhoria contínua diante do Senhor. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, tem árvores, eu vou dar para esse jardim, árvores que terão bons frutos, mas também terão o quê? Sementes. O que eu vejo com isso? Esse jardim do Éden é a igreja do Senhor. E o Senhor plantou árvores aqui, e Ele espera de ti que você dê fruto através da semente que Ele plantou no teu coração. Quem tem a semente da palavra? Quem tem a semente da vocação do Senhor na sua vida? É isso aí. Só que tem um porém, ainda no livro de Gênesis, capítulo 1, o verso 11, vai dizer o seguinte: e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. O Senhor agora coloca no jardim, Ele não coloca uma árvore com o mesmo fruto. A árvore vamos usar aqui um exemplo da laranja. Imagina se tivesse somente árvores que desse laranja no mundo inteiro. Só laranja, só laranja. Só que o Senhor Ele dividiu frutos para que cada um pudesse dar segundo aquilo que Ele confiou nas suas mãos. A uns o Senhor deu a semente da palavra, a outros Deus deu a semente do louvor, a outros o Senhor deu a semente da intercessão, a outros deu, irmão, eu não sei qual é a semente que Deus colocou na tua mão, mas você precisa dar fruto nesse jardim. Você precisa dar fruto nesse jardim. E tem mais, nós somos muito bons para olhar para quem está ao nosso lado e desejar o que ele tem. Nós somos muito bons para olhar para os nossos pastores, a liderança, e dizer, não, eu quero pregar como pastor, eu quero orar pelos dons como pastor, eu quero fazer a obra como pastor. Mas você precisa lembrar de uma coisa, que cada árvore tem uma semente diferente, cada pessoa Deus vai usar diferente. Não adianta você querer copiar o A, o B, Deus te levantou para fazer a diferença. Aí quem chega aqui na igreja, vê a semente da palavra, vê você com a semente do louvor, vê você com a semente da santificação, e assim forma um jardim fechado e particular do Senhor. Aleluia. Deixa eu contar um testemunho para os irmãos. Meu pai está ali, o presbítero Haroldo, lá de São Bernardo, e é a minha referência. Sempre foi, desde pequeno. Eu via ele pregando e via como referência. E um dia eu falei com o Senhor, dizendo assim, Senhor, eu queria pregar igual meu pai. Ainda adolescente, jovem, porque ele era o meu exemplo e é até hoje. Eu quero pregar igual meu pai. Sabe que o Senhor pode me presentear? Só que o que Deus deu para ele é dele. Só que foi passando o tempo, as promessas de Deus foi cumprindo na nossa vida. Eu tive a oportunidade de pregar a primeira vez, a primeira mensagem. E eu fui pregando a segunda, fui pregando a terceira. E Deus foi moldando a minha vida diante da semente que Ele tinha colocado sobre a minha confiança. Deus começou agora a moldar, não como Ele usa ali o presbítero Haroldo, dos demais irmãos, não, mas como Ele quer me usar diante da presença dEle. Não queira, você pode usar, ter o irmão, a irmã como referência, como um ponto de partida, mas Deus quer te usar como você é, do jeito que você é. Ele não quer usar você como igual aos outros, de forma alguma, de forma alguma. Aí um dia eu perguntei para o presbítero Edielso, querido companheiro, até orem por ele, está passando uma luta na enfermidade, internado. E um dia eu perguntei para o presbítero Edielso, falei assim, presbítero Edielso, como é que tipo de mensageiro eu vou ser da parte de Deus? Que semente eu vou ter no meu coração?
Aí ele falou assim, ó, acalma teu coração. Espera que o tempo vai colocar as coisas tudo no seu devido lugar. Deus vai te moldando, Deus vai te lapidando. É isso que eu sinto Deus fazendo na minha e na tua vida. Nós estamos crescendo, a árvore ainda é pequena. Alguém ainda pode olhar e dizer, não, eu não vejo nada. Como olhavam para Davi, não via nada em Davi. Alguém passava, via Davi apacentando a ovelha do pai. Não era dele, mas era do pai. O que você tem não é seu, é de Deus. Então valoriza a sua chamada, valoriza aquilo que Deus confiou. Alguém olhava para Davi e dizia assim, coitadinho, os irmãos estão fazendo a obra, os irmãos estão no campo, estão guerreando, e Davi está lá apacentando a ovelha. Irmão, espera o tempo de Deus, o deserto vai te amadurecer. Alabacaçúbia. O deserto está te preparando. Só que as pessoas pensam o seguinte, que por nós estarmos muitas das vezes no anonimato, quietinho, é que não tem chamada. Engano seu. Davi estava quietinho, Davi era desprezado, Davi não tinha nem assento na mesa da família. Mas só que quando Davi teve a oportunidade de abrir a boca, direcionado por Deus, diante de Saul, ele começou a contar as experiências que ele tinha nos bastidores. Alguém pode olhar para você e não dá nada, mas é nas madrugadas que Deus vai te capacitando, é na madrugada que Deus vai te levantando, é nas madrugadas que Deus vai dando revelações, vai te moldando para você ser instrumento nas mãos do Senhor. Tudo bem? Você lembra de Marcos 8:22? Não precisa abrir não, para nós ganharmos tempo. O homem estava cego. Quando ele chega lá, Jesus agora abre, coloca as mãos para abrir a visão daquele cego. Inicialmente ele vai ver os homens como árvore. O Senhor estava abrindo os olhos espirituais daquele homem. Irmão, Deus conta contigo para dar fruto nessa terra. Você é uma árvore plantada aqui nesta igreja. Você é uma árvore escolhida, preparada por Deus para estar aqui, para dar fruto aqui nesta igreja, nesta obra. E Deus conta contigo. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte: se a árvore ela não der fruto, ela ocupa o espaço inutilmente, o Senhor vai tratar comigo e com você aqui nesta manhã. Sabe por quê? Porque se nós não queremos fazer nada para o Senhor, Deus tira e coloca alguém no nosso lugar para fazer a obra do Senhor com amor e com alegria. Então ele conta contigo. A Bíblia vai falar que em um determinado lugar, numa cidade chamada Nínive, o pecado, a iniquidade, a imoralidade tinha sobressaído sobre aquele lugar. O Senhor olhava para aquele lugar e a ira do Senhor era grande contra aquelas pessoas, por causa dos seus pecados. Só que o Senhor olha agora para uma árvore chamada Jonas. Aleluia. Deus olha agora para uma árvore chamada Jonas e fala assim: Jonas, eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo para colocar na tua mão. Desce lá em Nínive, porque eu quero te usar como ferramenta, como semente, para eu alcançar aqueles corações que estão naquele lugar. Só que Jonas não era um iniciante. Preste bem atenção nisso. Jonas não era um iniciante. A Bíblia vai chamar Jonas como profeta. Jonas era homem de Deus, boca de Deus, representante de Deus nos dias que ele vivia. Irmão, você é representante de Deus. Se posiciona diante da chamada que Deus colocou na tua vida. Jovens, se você ainda não sabe, ainda não chegou o tempo de Deus, mas vai plantando aqui hoje, vai preparando a terra, vai preparando o teu coração, vai lendo a palavra, vai jejuando, porque na hora que o amém de Deus chegar, você está preparado para ser ferramenta de Deus. Ferramenta de Deus. Só que Jonas, ele toma outro caminho. Aqui entra o ponto que eu quero tratar com os irmãos, daqui a pouco estamos encerrando. Deus nos chamou para sermos segundo aquilo que Ele determinou para nós. Quando você sai dessas características, você se torna um peso para a obra do Senhor. Uma pessoa que foi chamada para pregar a palavra e não quer pregar a palavra, você acha que Deus vai ter prazer nele?
Aí Deus fala a primeira vez, ele não escuta. Aí Deus fala a segunda vez, ele não escuta. Chega uma hora que ele se torna dentro da igreja, dentro do jardim de Deus, um problema por não fazer aquilo que Deus colocou na tua mão. Aí o Senhor está dizendo, irmã, eu tenho uma chamada na tua vida, eu quero te usar nesta área, desse jeito, desta forma. Aí nós falamos assim, não, eu quero ser instrumento de Deus, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. Irmão, não é do teu jeito, porque se o teu jeito resolvesse alguma coisa, você não precisava de estar na igreja. Você está aqui porque o único que resolve o teu problema e fez alguma coisa por ti, foi a palavra de Deus. Aí Jonas agora acha que ele podia fazer o que ele bem queria. E nós estamos entrando pelo mesmo caminho. Deus está de braço cruzado esperando alguma coisa de nós. Aí nós como que ficamos? Ah não, eu vou fazer, mas tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito que Deus quer que você faça. Só que Jonas agora, ele pega uma embarcação. Os irmãos conhecem a história, vamos lá para Jonas? Vamos lá. Ele pega agora uma embarcação. E a Bíblia vai dizer que ele pega um sentido oposto. Deus mandou ele ir para a direita, ele foi para a esquerda. Para um lugar totalmente que não era a vontade do Senhor. Só que tem um porém. Quando nós nos tornamos pesado ao Senhor, quando nós nos tornamos pesado aos céus, você pode ter certeza que aqui embaixo a consequência da nossa desobediência, ela vem nos acompanhar. Quem já teve essa experiência? De você dizer um não para o Senhor e as coisas começaram a sair do controle. A vida financeira parece que você perde o controle. Aquilo que estava certo, estava no caminho para dar certo, está do jeito que você queria, perdeu a direção. A tempestade vem, as lutas batem na porta. Sabe por quê? Porque você não está na posição que Deus quer que você esteja. Mas quando nós nos posicionamos, Deus abre uma porta e prospera aquilo que Deus colocou na tua mão. Tudo bem? Olha o verso 4, Jonas capítulo 1, verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Segura um pouquinho. Aqui Jonas entra no barco. Deus havia falado com quem? Com Jonas. Só que ele entra no barco e parte para uma direção que não era a vontade de Deus. Só que as pessoas que estavam no barco com Jonas, não tinha nada a ver com a história. Não tinha. E eles estão agora no mesmo barco. Irmão, deixa eu falar isso aqui para você. Tome muito cuidado com quem você anda, com quem está à sua volta. Porque se essa pessoa não tem nada de Deus, Deus vai começar a olhar para você com olhares diferentes. Agora, se você tem uma chamada e muitas das vezes não se posiciona, faz o que você quer, as pessoas que estão à nossa volta começam a sofrer as consequências por causa da nossa desobediência. Jonas está no barco como se nada tivesse acontecendo. Aí ele dá uma olhadinha para o céu agora, pastor Zé Maria, e o céu começa a fechar. A tempestade começa a vir. Só que ele não se posiciona. Ele não toma uma posição diante do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que agora uma grande tempestade inicia aonde eles estavam. A embarcação vai para um lado, a embarcação vai para o outro. Quantas das vezes nós passamos luta que não era para nós passarmos. Nós passamos muitas das vezes guerra que não era para nós entrarmos, por não fazer a vontade soberana de Deus. Mas nesta manhã o Senhor fala conosco. Não é uma mensagem simples, sim, mas Ele quer evitar que você tenha danos na tua vida, que você tenha prejuízo na tua vida por não fazer a vontade do Senhor. Jonas se tornou um peso. Olha o verso 4. Já lemos o verso 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Olha só. E começou o mar, e lançaram ao mar as suas cargas, que estava no navio para o aliviarem o seu peso. Quando eles olham que a embarcação já estava pronta a quebrar, eles começam a sentir o peso no navio.
o mais interessante, quem estava do lado sentiu, mas Jonas não sentiu. Quem devia sentir, quem devia ser incomodado pelo Espírito de Deus, por não estar no querer de Deus, estava agindo naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Você já viu aquelas pessoas que estão na igreja, ele tem chamada de Deus, ele tem ferramenta de Deus, ele tem alguma coisa de Deus, alguém olha para ele e fala assim, eu vejo Deus na tua vida, eu vejo Deus na sua fala, eu vejo Deus no seu andar, mas ele não se posiciona. Irmão, cuidado Jonas, se tiver Jonas aqui nesta manhã, Deus vai tratar conosco, para que nós se posicionemos diante da presença do Senhor. Aí eles começam a jogar agora as cargas, começam a lançar fora, para aliviar o peso. Irmão, tira tudo aquilo que não agrada ao Senhor. O que é que está ocupando o lugar no navio, no teu coração? É o dinheiro? Deixa o dinheiro um pouco de lado, deixa a casa um pouco de lado, deixa o carro um pouquinho de lado, deixa a tua vontade um pouquinho de lado, e entra na presença do Senhor, para que Deus possa fazer alguma coisa pela tua vida. Se tornaram pesado. Só que a Bíblia vai falar de uma outra tempestade. Um certo dia, os discípulos estavam com Jesus. Aí Jesus chega para eles e fala o seguinte, entram todos no barco e vamos atravessar para o outro lado. Tudo bem, só que agora esses discípulos entraram no barco, não em desobediência como Jonas, mas eles entraram e estavam partindo para o outro lado na vontade de Jesus, segundo o querer do Senhor. Tudo bem, eles entram no barco, e Jesus agora ele vai dormir, Jesus agora ele vai descansar. E a palavra do Senhor vai dizer que agora no meio do mar, começa também uma tempestade. Começa também uma tempestade. Só que eu vejo aqui, que quando você prossegue a leitura, do outro lado aonde eles estavam chegando, onde eles estavam caminhando, tinha algo da parte de Deus para eles fazer naquele lugar. Do outro lado em Gadara, havia homens que estavam aprisionados pelo diabo, homens que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, esperando só uma oportunidade da semente que estava no coração deles, para eles serem libertos da opressão do diabo. Só que eu falei para vocês que Jonas foi preso ao quê? Aos céus por desobedecer. Só que na contrapartida, eles agora se tornam peso, não para os céus, mas se tornam peso para o inferno e para as trevas. Por quê? Porque tinha vidas do outro lado que estavam precisando ouvir a palavra do Senhor. Irmão, deixa eu falar um negócio para você aqui. Tempestade você vai ter em toda a sua vida, em todo o seu ministério, mas só que tem um porém. Tem tempestade que ele vem porque você tem sido peso para os céus, e outra porque você tem sido peso ao inferno. Mas seja qual for a tempestade, se Deus estiver no teu barco, pode até estar dormindo, você não ouvindo a voz dele, mas ele te ajuda e segura na tua mão, e você não vai naufragar dessa tempestade. Não vai, você não vai. E os discípulos agora tentam fazer a vontade, controlar a situação, e eles não conseguem. Aí eles acordam Jesus. O bom de você estar na vontade de Jesus é porque qualquer luta que se manifestar, você pode descansar que no tempo certo ele levanta e acalma a tempestade. Tudo bem? E eles chegam agora do outro lado. Os irmãos conhecem a história. E a obra do Senhor é feita. Por que eu ilustrei essas duas histórias? Porque Paulo, onde eu li com vocês, vai dizer o seguinte: irmãos, eu não fui pesado para vocês. Quer ver? Vamos lá? Volta lá em Tessalonicenses. Já estamos encerrando. 1 Tessalonicenses 2, onde nós lemos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Ninguém quer mais trabalhar. Nós queremos trabalhar para juntar dinheiro. Nós queremos trabalhar para conquistar. Nós queremos trabalhar para adquirir o que nós queremos. Mas trabalhar para o Senhor, nós não queremos mais. E o Senhor diz assim: eu preciso de você nesta obra. Eu preciso de você nesta obra. Aí Paulo vai dizer o seguinte: eu trabalhei, eu me cansei, eu tive fadiga, tive luta, tive problema, tive açoites,
tive guerras na minha vida, como todos nós temos aqui. Só que Paulo vai dizer o seguinte: mas eu trabalhei dia e noite. Eu trabalhei dia e noite incansável, sabe para quê? Para não ser pesado a nenhum de vós. Você não quer ser pesado ao Senhor? Trabalha, faz o que Deus colocou na tua mão. Paulo está dizendo assim: eu estou trabalhando, eu estou fazendo aquilo que Deus colocou na minha mão, aquilo que Ele confiou na minha mão, para não ser pesado ao pastor, para não ser pesado ao meu dirigente, para não ser pesado à igreja. Trabalha, faça a obra do Senhor, enquanto você tem saúde para exercer a vontade de Deus. Alabacaçúbia. Você acha que Paulo, dá uma olhadinha quem era Paulo. Paulo perseguia a igreja. Alguém olhava para Paulo, Paulo não tinha condições nenhuma de estar como homem, como boca de Deus, como eu e você há algum tempo também não estava, mas Deus nos deu a oportunidade. E sabe por que eu louvo a Deus? É que nós abraçamos essa oportunidade. Estamos aqui não porque nós merecemos alguma coisa, porque nós não merecemos, mas nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos alcançou e nos deu a oportunidade de estar na tua presença. Sabe o que é mais interessante? Que quando o Senhor encontra com Paulo, no caminho de Damasco, Atos 22 vai dizer que muitos viram um clarão. Todos viram o Senhor se manifestando para Saulo. Só que ouvir a voz do Senhor, somente Saulo escutou. Sabe, ela chega aqui na igreja, sabe por quê? Porque ela vê o manifestar do Espírito Santo. As pessoas, você vem na igreja aqui, não é porque você ama, muito bem, mas você vem aqui porque é como para adorar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor fez alguma coisa por você. Muitas pessoas entram por esta porta, sentam neste banco, ele vê o manifestar do Espírito Santo, mas muitas das vezes não consegue entender o que o Senhor fala. Mas o Senhor fala contigo nesta manhã: eu abri os teus ouvidos, eu abri os teus olhos, eu te dei a minha graça para que você faça alguma coisa enquanto é tempo. Só que tem um porém. Nós entendemos e achamos uma coisa: que o trabalhar aqui é para benefício próprio, como eu disse, mas não é. Aí Paulo vai dizer o seguinte, ó: trabalhei para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregando o Evangelho de Deus. O que você tem feito ao Senhor? O que você tem feito na obra do Senhor? Um dia eu estava numa congregação, o pastor estava pregando, eu já contei isso aqui em alguns lugares, e naquele dia o Senhor tomou a boca do pastor e disse que tinha um irmão ali, que Deus tinha algo para ele. E ele disse assim: se você se colocar na brecha e se dedicar dia e noite em fazer a vontade do Senhor, Deus vai te alcançar e Ele vai cuidar de ti em todos os detalhes. A Bíblia vai dizer o seguinte, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Só que nós invertemos. Nós queremos buscar aquilo que vai trazer segurança para nós, que parece que vai ser segurança para nós. Queremos trabalhar para ter uma aposentadoria boa, queremos trabalhar para ter benefícios bons, porque isso é segurança aos olhos do homem. Só que a verdadeira segurança, aquilo que vai te guiar, aquilo que vai prover tudo o que você precisa, aquilo que vai te ajudar no momento mais difícil, nós deixamos como segundo plano. Mas o Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas eu acrescento na tua vida, eu preparo para ti. E naquele dia que o Senhor falara comigo, eu propus no meu coração, com lágrimas, com lutas, muitas das vezes com as condições financeiras não muito agradáveis, mas eu coloquei o propósito de Deus acima de todas as coisas. Me arrependo? Não, porque eu tenho visto a cada dia mais a mão de Deus se manifestando sobre a minha casa.
que eu quero dizer para vocês para encerrar aqui agora? Que vale a pena você investir no reino de Deus. Nós investimos em tantas moedas por aí, não é assim? Investimos em tantas moedas, investimos em tantos recursos, bolsas de valores e assim vai. Mas naquilo que é retorno garantido, nós não investimos. Sabe por quê? Porque não traz segurança aos nossos olhos. Fazer a obra do Senhor é andar pela fé, como nós ouvimos aqui ontem o pastor Fidelis. É você olhar para um caminho totalmente fechado, sem expectativa, sem nenhuma probabilidade, mas você andar por ele confiando na voz que falou contigo. Qual era a segurança que Abraão tinha? Qual era a segurança que Abraão tinha estando numa terra cheia de idolatria? A voz do Senhor. Era a única segurança. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo, nós vamos ter que andar pela fé. A nossa chamada só vai acontecer alguma coisa para aqueles que crê que o Senhor chamou e colocou alguma coisa na tua mão. Tem hora que eu luto para fazer alguma coisa a mais, mas muitas das vezes as limitações me prendem com algemas. Muitas das vezes por algumas situações nós somos aprisionados por não poder dar um passo a mais. Mas se haver no teu coração o desejo de fazer alguma coisa, faça. O Senhor diz assim para Paulo: Paulo, não tente lutar contra a minha chamada, os agrilhões. Porque você luta, Paulo? Porque você luta contra aquilo que Deus já determinou para você. Algemas caem hoje aqui, para que você possa fazer alguma coisa para o Senhor. Tentei ser feliz torcendo para time, tentei ser feliz andando por caminhos e com companhias que só me levaram para longe do Senhor. Mas no dia que eu tive a oportunidade de pregar e divulgar a semente que Deus havia colocado no meu coração, eu entendi qual era a felicidade que Deus e a alegria que o Senhor tinha para mim. Sabe por que você não é realizado? Não é porque você não fez ainda a faculdade. Não é por causa do carro que você não conquistou, que está ali para colocar no estacionamento. Não é por causa da roupa. É porque você não se encaixou ainda nos projetos de Deus. Porque quando você se encaixa na vontade de Deus, você pode não ter nada. Você pode estar somente com a roupa do teu corpo, como Jacó tinha quando saiu da casa do pai. Você pode estar somente com alguma coisa gravada aqui na mente, pode não ter nenhum recurso, mas se você tem a chama acesa no teu coração desta chamada, você tem tudo que você precisa para fazer aquilo que Deus quer. Não preenche o vazio com coisas que não vão te encher. Se coloque de pé.